E aí, é amante da medicina chinesa? Nesse vídeo vou falar sobre as funções e padrões energéticos do fígado. Algum deles, não vou falar de todos, mas eu tenho certeza que tu vai gostar. Então, curta, comente, compartilhe. Isso não está inscrito ainda? Se inscreva aí no canal, tá legal? Que é tudo de bom. A gente vai adorar muito isso, dá maior força pra gente toda semana estar postando um vídeo novo aqui pra você, tá legal? Então lá, vamos ao vídeo. Que a gente vai estar falando aí sobre o fígado. Isso, é o grande vilão de consultório. A maioria dos padrões que a gente tem vai ser padrão de fígado, vocês vão ver aqui hoje. Nós vamos falar hoje aqui, vamos falar bastante, Bernardo, falar bastante aí sobre esse grande vilão aí da energia, né, que está sempre trazendo paciente para a gente no consultório, né? A maioria das patologias que aparecem em consultório vem do fígado, né? Dentro do elemento madeira. Aí, a cor verde igual a camisa do Bernardo. Botei a cor verde em homenagem ao fígado. É isso aí, a gente já falou um pouquinho aqui dele, quando falamos dos 5 elementos, e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou Aldemir, e eu ajudo profissionais da área de saúde a tirar a dor osteomuscular do seu paciente com agulhamento na dor. E ao longo dessa live, né, nós vamos falar sobre as funções de padrões energéticas do fígado e aplicabilidade clínica. Tá legal? Vou dar algumas dicas aqui, alguns padrões. Não vou falar de todos, nem todas as funções, nem todos os padrões. Vou falar o que eu considero mais importante, que tem mais ali no consultório. Senão a gente ia demorar aqui umas 4 horas só falando do fígado, esse grande vilão. Não vou falar do parceiro dele, da vesícula biliar, que ela é ali parceiro dentro do elemento madeira, dentro da cor verde aí. Não vou falar muito dela, vou falar um pouquinho só, mas a função, a maioria mesmo que rege em consultório. O principal vilão é o fígado. Então nós vamos falar dele bastante aqui hoje. A linguagem aqui, o acupunturês, nem sempre é tão claro para todo mundo. Né? Eu vou procurar traduzir um pouco aqui. É isso aí. Eu vou procurar traduzir um pouco, mas nem tudo dá para fazer. Tá legal? Que tem algumas funções que a gente vai falar que não dá tudo. Vou me basear em um autor só, tá? Tem alguns autores, aí você pode ver diferença de nomenclatura de alguns textos, de algumas traduções, mas a grande maioria é o autor mais estudado aí dentro da MTC, então é esse que nós vamos seguir. Tá? Vou falar, como falei antes, as funções e os padrões do fígado. As funções são a função do fígado que o desequilíbrio pode ocasionar alguma patologia. Tá? Os padrões já são as desarmonias dele, né? Que ele tem algumas desarmonias. Eu vou falar aqui o que é cada uma e quais são os sintomas, né? Hoje que ali o paciente tem, né, ou que a gente vê no paciente. Vou falar aqui talvez algumas dicas de ponto, vou falar alguma coisa, vamos ver no decorrer da live. As funções do fígado são armazenar o sangue, assegurar o fluxo suave do que, né, ele permite isso, vou explicar um pouquinho cada um deles. Ele controla os tendões, ele se manifesta nas unhas, ele abre-se nos olhos e abriga a alma etérea. Essas são as funções dele. Depois eu vou falar de cada uma delas. Quer dizer, de cada um não, a maioria delas eu vou focar mais no armazenar o sangue, assegurar o fluxo suave daqui, controlar os tendões. São
as 3 que eu vou falar. As outras não tem muita característica não, quer dizer, até tem, mas eu não vou falar de todas, senão a gente vai ficar muito tempo aqui na live. De repente, alguma outra live eu falo dessas, tá legal? E os padrões do fígado. Vou falar de alguns, não vou falar de todos, vou falar de estagnação do fígado, a estagnação do sangue, né? Do fígado, a chama do fígado, do fogo do fígado em ascendência, né? Em ascensão, vai depender de como for. Vou falar um pouquinho de cada um deles, tá legal? Maravilha. Vou fazer uma pergunta também para o Ademir, mas lembra aí alguma que você ia lembrar, Ademir? Tá, eu só ia falar aqui para o pessoal estar com papel e caneta aí, né? Ou lápis de caneta para anotar tudo. Como aqui a live é interativa, se tiver alguma dúvida, pergunta, tá legal? Fica mais fácil se eu souber aqui. Se a gente souber responder, né, Bernardo? A gente responde na hora, que nem sempre, por um caso específico, a gente tenha passado por essa experiência, a gente não consiga lembrar aqui na hora. Tá legal? Vocês podem perguntar, aproveite, assine o canal, né? Se inscreva no canal, curta, compartilha, comente. O comentário é muito importante, se ajuda muito pra gente, compartilhando também com os amigos de vocês. Manda pergunta aí, Bernardo. Eu não sei se eu vou saber que Bernardo é o rei da surpresinha, mas vamos lá. Rapaz, a pessoa foi lá no acupunturista, aí o acupunturista falou para ela, teu problema tá no fígado. Ela vai ter que fazer um transplante de fígado, Ademir? No órgão físico? Não. Quando a gente fala aqui do fígado, a gente está falando da energia que percorre ali no meridiano, dessas funções que ele rege, né, de armazenar o sangue, a gente sabe o sangue, mas dentro da medicina chinesa, assim, o fluxo da energia no corpo, ele que controla os tendões, que é uma das coisas de nós patologias mais frequentes que a gente tem. Então é isso, não é o órgão físico, pode ser até que a pessoa tenha alguma patologia no fígado, né, uma gordura no fígado, uma hepatite, alguma coisa, pode ser até que ela tenha isso em função dessa desarmonia. Né? Exatamente, mas não necessariamente ela tem alguma patologia no fígado. E a fibromialgia está basicamente aqui dentro do fígado, dentro desse elemento madeira, né, tá basicamente aqui dentro, né, dentro do vento do fígado, né, que é onde a gente tem. A gente vai chegar, quer dizer, a gente não vai ser específico disso, mas vocês vão ver o conceito, como a gente vai chegar. Vou aqui falar um pouquinho das funções do fígado. Vou falar sobre armazenar o sangue, regular o volume, né, do sangue, né, durante a atividade física, e ele regula também a menstruação. Essa é a parte do armazenar o sangue, ele se divide nessas duas partes. Regula o volume do fígado regula o volume do sangue, né, durante a atividade física, ele regula a menstruação também. Então, a gente vai ver um pouquinho e procurar entender um pouquinho desse. Né, quando a gente fala que ele regula o volume do sangue, né, durante a atividade física, porque ele é responsável por armazenar o sangue. Então, do sangue, ele tem que estar, ele que espalha o sangue para o corpo todo. Quando você está com atividade física, né, quando o teu corpo está em atividade, ele vai lá, manda o sangue para os músculos, para os tendões, os tendões, exatamente, fazendo com que eles umedeçam e tudo funcione bem. E à noite, ou quando a gente está sem atividade, no descanso, o sangue volta para o fígado. Tá? Isso não quer dizer, isso não está dentro da medicina ocidental, tá? Isso está dentro da acupuntura, dentro da MTC. Tá bom? Vou falar aqui de novo, né, sobre essas duas funções aí do fígado, né? Quer dizer, essas duas variações aí dessa função de armazenar o sangue, que ele regula o volume e regula a menstruação em função do armazenamento dele do sangue, tá legal? E a gente tem que entender que isso é uma função energética, isso não é uma função fisiológica ocidental, essa é uma função fisiológica oriental dentro da MTC, tá legal?
Quando ele regula, quando a gente fala que ele regula o volume de sangue durante a atividade física, né, durante o movimento, ele leva o sangue para os músculos, né, e tendões. Então, quando está tudo normal, se ele tem ali, não tem nenhuma patologia, está dentro da fisiologia dele, trabalhando normalmente, os músculos vão ser fortes, terão energia para fazer sua atividade, né? A pele e os músculos estarão nutridos e vão ter maior resistência também aos fatores patogênicos externos, principalmente. Então, evitando ali a função energética de regular o sangue, né, durante a atividade física ou durante o repouso, estiver legal, então os músculos terão energia, a pessoa vai conseguir fazer a atividade física dele normal, tanto o músculo quanto o tendão vão estar nutridos, vão estar fortes, vão estar umedecidos, então eles vão conseguir fazer as suas atividades, eles terão energia. E tendo energia, ele vai ter mais, tendo energia, tendo sangue ali irrigando ele vai ter mais resistência muscular e vai ser mais resistente também aos fatores patogênicos, à invasão de fatores patogênicos externos. Então a pessoa vai ter uma resistência maior. Se tiver alguma obstrução, aí já é um caso de patologia, se ele não estiver circulando ali livremente, o fígado, a energia do fígado não estiver funcionando, então pode ter, a pessoa vai ser mais cansado, os músculos vão ter mais cansado, mais ter dor, vai ter a tendência a ter mais tendinite, ela vai estar mais vulnerável. A gente vai chegar lá. Pode ter cãibra, a gente vai chegar mais lá na frente. Tá legal? Ela pode ter cãibra, pode ter contração, pode ter uma série de outras patologias, tá? Isso quando já é uma outra função do fígado, quando você não tem isso, tá legal? Então, a pessoa vai estar mais vulnerável. A outra função, dentro é uma subfunção dentro da função de armazenar o sangue, né? Que é regular a menstruação. Se ela estiver normal, ela vai ter lá uma menstruação normal, todo mês, o ciclo normal, lá dentro da regularidade da mulher. Mas se ela for deficiente, pode acontecer uma amenorreia, uma oligomenorreia. Ela pode ter a falta, né, a ausência da menstruação, uma menstruação um pouco mais irregular. Então, pode acontecer isso. E o contrário, quando se tem ela em excesso, que o fígado ele tende muito para o excesso, já atendi muitos casos de amenorreia, até tanto é que tem a menopausa precoce. A acupuntura é muito eficiente para isso. Tá? É claro que precisa também uma complementação hormonal, mas a acupuntura é muito eficiente por isso, principalmente nessa parte dessa função do fígado, né, que é armazenar o sangue. Então, quando ela está em excesso, que ela tende a estar mais em excesso, a grande maioria em excesso, pode acontecer a TPM, né, uma menorragia, uma metrorragia, excesso de sangue, pode acontecer uma hemorragia dores ali, de cabeça, né, dores de cabeça, pode ter uma série de outros fatores. Quando você tem uma desarmonia nessa função do fígado, que é armazenar o sangue. Ah, maravilha. Você vê aí quanta coisa que o fígado, estando desregulado, não estando ali trabalhando em harmonia, pode causar. Isso, exatamente. Uma outra função que acontece muito do fígado, né, que ele assegura o fluxo suave daqui no corpo, né, ou do Qi, né, ou da energia no corpo. Ele assegura de todos os outros meridianos, principalmente os meridianos Yin, ele assegura o fluxo suave de todo mundo. Né? Ele garante isso. Se ele estiver desequilibrado, ele não vai ter isso. Então, se tudo estiver legal, como ele assegura ali o fluxo suave livre, da energia, né, daqui,
ele mantém o fluxo livre, né, ou suave, né, vai depender muito da tradução, né? Se ele está fluindo bem, aqui vai estar fluindo normal, o estado emocional da pessoa vai estar bem, vai estar legal, ela vai levar uma vida normal e feliz, e equilibrada. Tá legal? Agora, se o Qi do fluxo, o Qi do fígado, da energia do fígado, estiver obstruído, vai ter uma série de patologias emocionais, né, e físicas. A pessoa pode ter frustração, depressão, fúria, pode ter uma irritabilidade, aí sim ela pode ter uma dor na região aqui do baixo hipocôndrio, né? Pode ter TPM, aquele caroço na garganta que a pessoa não tem, que ela está com vontade de falar e não consegue jogar aquela irritabilidade para fora. Nas mulheres, elas podem, além da TPM, os seios podem ficar inchados. Isso tudo porque ele não consegue controlar o fluxo suave, né? Tem esse desequilíbrio. Ele pode vir com uma série de fatores, tá, gente? Desde a parte ali da alimentação, pode ser da parte emocional também. Isso pode ser ocasionado tanto pelo emocional, quanto isso pode ocasionar o emocional também, tá? São coisas diferentes. Aí você tem... Isso, um pode ocasionar o outro. Uma pessoa que está sempre irritadiça pode afetar o fluxo do Qi, né? O livre fluxo ou suave fluxo do Qi no corpo. Ou ao contrário também, se o fluxo não tá legal, da energia do fígado não está legal, a pessoa pode ter irritabilidade. Tá? A gente tem que entender um pouco isso também, como funciona. Aí é importante no diagnóstico tu saber como é o trabalho da pessoa, como isso funciona, né? Porque é muito gerador. Família e trabalho ocasiona muito isso, tá? Muito esse tipo de emoção e acaba ocasionando aí o problema, o fluxo suave daqui. E causa dores, tendinites, uma série de outras coisas. Nessa dor da fibromialgia é uma delas, tá legal? E nesse caso, o que a pessoa tem que fazer? Procurar a gente. Procurar a gente. Procura um acupunturista que vai resolver, vai dar aquela harmonização no teu organismo. Exatamente. E você vai conseguir tratar esses problemas. Né? Isso daqui, gente, só estou falando só padrões, depois eu vou falar das funções. Isso que eu estou falando não é tudo, tá legal? É só parte. Eu só estou falando das funções, depois eu vou falar dos padrões, onde você destrincha cada um desses. Esse daí é o macro, depois você vai destrinchando cada um desses, tá legal? Para vocês entenderem. Um outro que uma outra função do fígado, ele controla os tendões, tá? Controla os tendões. Então, se o sangue está normal, está abundante, né, ele chega tanto nos músculos quanto nos tendões, mantém ali os tendões umedecidos, nutridos, então ele vai ter um fluxo suave da movimentação das articulações, lembrando que os tendões, eles estabilizam ali as articulações. Quando eles não estão adequados, não estão nutridos, não estão umedecendo, não tem sangue, o sangue do fígado não chega ali suficientemente para eles, então eles tendem a travar. É como se fosse um óleo, né? E vai ali dando aquela travada. Então, as articulações, exatamente, ela não vai se movimentar adequadamente. Mas se estiver legal, ela vai estar ali movimentando, vai estar fazendo a suave movimentação ali das articulações e também dos músculos. Lembra que ele controla os tendões, mas ele também leva sangue para os músculos. Eu falei na live da semana passada, ela vai estar aqui em algum lugar, né? Quem estiver vendo aqui no YouTube, ela vai estar aqui em algum lugar, aqui um card aqui,
falando, jogando para você lá para essa live da semana passada que eu falei que quem controla de fato os músculos é um outro meridiano, é o baço pâncreas, tá legal? Mas tudo é integrado. Então, quem joga sangue para lá é ele, né? É o fígado, tá legal? Então, se o sangue for deficiente, se ele não está chegando lá, aí sim ele vai ter espasmo, vai ter cãibra, vai ter tremor, vai ter contração, os músculos estarão fracos, né? Você vai ter tendinite, você vai ter mais propensão a uma patologia. Se não ele estiver controlando o sangue, os tendões direitos ali. Isso tudo em função do sangue do fígado, tá legal? E aquele tremozinho, assim, pessoa tá do nada, aí começa a tremer, assim, isso. A sobrancelha. É uma característica que a gente fala que está em vento. A gente vai chegar lá daqui a pouco quando eu for falar dos padrões do fígado. Né? Mas ele está aí. Ela já pode estar numa dessas daí. Pode estar dentro de controlar o tendão, assegurar os fluxos suaves daqui, ou na parte lá de armazenar o sangue. Isso tudo está em vento. Isso tudo são desarmonias que a gente tem do fígado, tá? Como eu falei, tem outras ali, manifestação nas unhas, abrir os olhos e abrigar a alma etérea. Eu não vou falar muito disso não, tá? A alma etérea, gente, muitas patologias de depressão, elas estão ligadas à alma etérea, né? Não tem nada a ver com a alma, né? A gente tem basicamente, são 5 almas, uma para cada elemento, mas as que aparecem muito em consultório é a alma corpórea, que ela está ligada ao pulmão, e a alma etérea, que ela está ligada ao fígado. E tem muito a ver com depressão. A alma etérea, a alma corpórea, segundo a filosofia dentro da medicina chinesa, a alma corpórea, ela morre junto com a gente. A gente morreu, ela volta para a Terra. Ela é mais corpo, ela é mais sólida, né? Ela é mais ela está mais aqui, está junto com a gente. A gente morreu, ela vai junto. Foi embora. A alma etérea, ela é etérea, né? Então, quando a gente morre, ela vai para o céu, porque ela é mais yang, ela mais está ali, mais sabe naquela coisa, e a gente trata muito a depressão com isso, porque muitas vezes a gente tem aquela sensação que, dormindo assim, que se descolou daquele... É isso aí, é a alma etérea, é o desequilíbrio do fígado. Tá legal? Aí a gente tem um pontinho específico para tratar isso, mas não é o objetivo aqui da live, tá legal? Então... E tem até aquela história que a gente não deve tomar decisões, né? Com raiva e também com excesso de alegria. Exatamente. E aí, dormir, né? Para essa alma etérea sentar, para você conseguir raciocinar melhor à noite. E dormindo, preferencialmente do lado direito ali, né, onde está o fígado, para dar uma forçada o sangue a armazenar nesse local. Isso, para dar uma harmonizada e aí você tomar decisões com mais assertividade. Isso aí. É muito papo de doido, eu sei, né? Porque a gente fica... Lá, 20 e tantos anos atrás, eu olhava assim e ficava, o que eu estou fazendo nisso daqui? O que o fígado tem a ver com isso? E a gente descobre que a gente tem que estudar muito as funções e os padrões desse elemento, porque é um dos que mais acontece no consultório. É claro que esses padrões, eles não vêm sozinhos, tá? Nem as funções vêm sozinhos, porque sempre vem combinado com de algum outro elemento. Sempre, nunca, o paciente nunca é puro, nunca tem uma patologia só, porque vou tratar uma, não tem. Ele tem normalmente várias patologias, às vezes a origem é uma só, tá? Às vezes quando a gente não entende, teve um aluno aqui na semana passada até que me perguntou que tinha que tratar uma paciente que deu
descrever o fígado, né? As patologias todas do fígado. Isso fica até fácil. A gente imagina que a pessoa tem muita coisa, muito irritadiça, tem uma TPM brava, tem um monte de cervicalgia, torcicolo, isso tudo é fígado, toda a origem está aí. Então a coisa mais fácil da gente tratar, porque o fígado, a energia do fígado não está correndo suavemente, então a gente tem que tratar dela. Tá legal? Mas normalmente, eu não sei se vocês já viram aqueles 5 elementos, eles estão sempre ligados um ao outro. Quando um está ruim, ele vai empurrando o resto. Vai prejudicar o vizinho. Exatamente. E a gente procura equilibrar, eles têm que estar todos os cinco elementos têm que estar em equilíbrio. Quando um está ruim, está para baixo, é sinal que alguém está para cima. Se alguém está em excesso. Exatamente. Alguém está para baixo. Energia de alguém, exatamente. Ele está liberando energia. Exatamente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica fascinado pela essa medicina, né? Medicina exatamente. Chinesa, oriental. Exatamente. Meia hora aí eu falando e só falei sobre 3 funções aí do fígado, né? De armazenar o sangue, o livre fluxo daqui e controlar os tendões. São 6, eu falei 3. A gente vai deixar isso para uma outra live, um outro período. E vou falar de alguns padrões do fígado. Eu vou falar aqui alguns deles. Vou falar o que acontece muito em consultórios, patologias que se tem muito. Vou falar o padrão, né, o acupunturês, e depois vou dar uma traduzida na clínica, né, o que normalmente a pessoa chega. Ninguém chega lá para a gente falar, Aldemir, Bernardo, estou com estagnação do Qi, do GAN, né, que é um acupunturês aí bem coisa. Não, ninguém fala isso. Né? Ninguém fala. As pessoas vão falar o que elas sentem. Né? E a gente vai falar aqui, vou dar algumas dicas de ponto também para você tratar para quem chega com essa patologia. Lembrando que normalmente a pessoa não está com uma dessas só. Não só um desses padrões, né? Um desses desequilíbrios. Ele pode estar com outro, combinado com alguns desequilíbrios energéticos aí. Tá legal? Bem, então vamos lá. O primeiro deles, que é a estagnação do Qi do fígado, ou estagnação do Qi do fígado, ou estagnação do Qi do GAN, né? Que o GAN seria aí o fígado em japonês, né? Mas vamos ficar só aqui no estagnação do Qi do fígado. O Bernardo gosta de falar Qi, eu falo Qi. É energia vital. Isso aí. Energia vital é a energia desse elemento, né? O que pode causar essa estagnação? Uma frustração, uma raiva, uma irritabilidade durante muito período. Né? A gente engolindo sapo. Está engolindo sapo, está aturando ali. Socar, né? Patrão. Exatamente. Né? Aquilo tudo ali por família ou por trabalho. Isso tudo acaba a pessoa aguentando aquilo durante muito tempo. Ela acaba tendo esse tipo de patologia, né? Quais são os sintomas aí que você pode ter? Observar, tá? Né, nesse sentido. Isso. Normalmente a pessoa, ela não chega e fala, estou frustrado durante um tempo, eu não vou, então eu estou com estagnação do fígado. Não, isso não existe. Ela vai chegar falando para você algumas dessas características, ou algumas várias, né, desses sintomas que eu vou falar aqui. Ela pode estar com a distensão abdominal, né, ou torácica, né, ela pode sentir ali inchado. Ela pode estar com dor na região do hipocôndrio. Ela pode estar com depressão. Ela pode estar aquela pessoa...
que está sempre se suspirando, nada, pode estar melancólica, ela pode estar desestabilizada, ela pode estar instabilizada emocionalmente, né? Tem picos de fúria, né? Tá falando contigo, daqui a pouco ela se estoura, daqui a pouco ela volta ao normal, como nada tivesse existido. Acontecido, né? Exatamente. TPM é uma das características da estagnação do fígado, da acupuntura, muito bom. Nós sofremos muito, as mulheres, a TPM. Então, exatamente. Mulheres, procurem o seu acupunturista, dá um alívio para a gente. Com certeza a gente sofre bem menos que as mulheres, tá? Durante a TPM, bem menos, não vou nem entrar numa de comparar aqui, mas a gente, depois que a gente aprende a lidar com isso, né, fica mais fácil, né? Mas as mulheres sofrem muito mais com a TPM, sofrem muito. TPM é uma estagnação do fígado, aqueles coágulos, muito sangramento, isso tudo é uma estagnação do fígado, tá? Queimação no estômago, né? Pode ser em função de estagnação do fígado, náuseas, vômitos. Isso também, gente, pode acontecer em função, para vocês verem, náusea e vômito é uma inversão do estômago. É uma outra, outro padrão energia, de um outro elemento. Tá legal? Assim como a queimação no estômago, que a gente fala de calor no estômago. Mas pode ser em função da invasão do fígado, do elemento madeira, para o elemento terra, né, que o estômago está lá dentro desse elemento. Então, essa função pode ter essa queimação no estômago e pode causar náusea e vômito também. Assim como regurgitação, flatulência, né, isso tudo, bolo na garganta, isso tudo pode ser em função da estagnação do fígado. Assim também como uma menstruação irregular, né, dor na mama, muito sensível, né, e a sensação de agitação, a pessoa se sente agitada com isso. Esses são os sintomas que a pessoa chega ali no consultório mais frequentemente. A estagnação do fígado, assim como a ascensão do fígado, são as que ocorrem em consultório. É fato, tá? Eu vou chegar lá na ascensão do fogo do fígado também daqui a pouco. Então, dito isto, vou dar algumas dicas de ponto, né, para você regularizar o do fígado e dispersar também essa energia. Você tem o teu tratamento é basicamente isso: regularizar e dispersar o excesso, tá? Então, você fazer com que ele circule, porque ele está estagnado, ele está preso. Então, você tem que fazer com que ele liberar ele para ele correr suavemente no seu corpo. Tá legal? Então, é um pontinho que eu uso muito. Você pode usar tanto esse ponto que eu vou falar agora, que é o F3. É um ponto muito bom para isso, né? É um ponto muito bom que regula isso. Pode ser o F2 também. O VB34 é um ponto muito bom para isso. E o ponto F13 é um ponto muito bom também, principalmente quando a pessoa está com irritabilidade, está desestabilizada. É um ponto muito bom para isso. É um ponto muito forte, tá? Mas é um ponto muito bom, muito eficaz. Tá legal? E para dar uma tranquilizada, já que a pessoa está muito irritada, você pode usar também o CS6, pode usar o CS6 ou pode usar o C7 também, que são dois pontos assim legais, ou um ou outro, tá? Ou o CS6 ou o C7. Tudo bilateral, você vai conseguir ter um bom tratamento. Só tem que ter cuidado ali com o ponto, com a F13, que ele é bem aqui na região das costelas, para você não ter
não perfurar nenhum órgão. Então, não aprofunde muito essa agulha. Assim que a pessoa colocar ali, dá a sensação da agulha, você para. Não aprofunde muito essa agulha, porque é uma região um pouco mais perigosa, né? Que ela não tem músculo nessa região. Que você vai ter o baço de um lado e vai ter o fígado do outro nessa altura ali desse ponto, tá legal? É só ter bastante cuidado. E esse F3, né, é interessante. Eu fui dar uma palestra de MTC numa universidade e era para fisioterapeuta. E lá tem aquelas mesas, né, aquelas macas dele baixinhas, que são mais largas. E elas estavam fazendo ali as manipulações que eu estava ensinando. E de repente uma não conseguiu levantar, cheia de cãibra, não conseguia. Aí eu fui lá no F3, apertei, aí ela levantou. Sim, ele é muito bom. Ele libera aí muito a energia, né? Como eu falei antes, né? Que como o fígado ele controla os tendões, né? E também os músculos, né? Irriga, né? Os músculos, quem controla os músculos é o baço. Então ele tem essa função. Qualquer coisa de tremor, cãibra, isso, o fígado ele é muito bom para esse ponto. O F3 é o que a gente chama de um ponto fonte, né? Ele serve tanto para sedar quanto para tonificar. Quer dizer, quando a coisa está em excesso, a gente ceda, então fica mais tempo ali. Quando está deficiente, a gente tonifica. Então, é um ponto muito bom para isso, né? Por isso que eu sugiro também, nesse caso da estagnação, você pode usar o F2, que é o ponto de sedação do fígado também. Tá legal? Tá pertinho ali, aproveita. Tá um do ladinho do outro. Tá legal? Então, é um ponto muito bom para isso. Uma outra patologia, um outro padrão aí do fígado, um outro que é a estagnação do sangue do fígado. Né? Diferente, a gente viu que a energia do fígado, né? A estagnação do fígado. Agora eu vou falar a estagnação do sangue do fígado. Tá legal? Que é uma outra patologia. Normalmente, ela vem, né, a origem dela pode ser tanto por frustração como por raiva. Né? Ou quando ela já está, essa estagnação do fígado já está há muito tempo. Ela já passou para outro estágio. Ela começou ali, lembra, ó, a frustração e a raiva durante um período, né, durante um longo período, você passar por frustração e raiva e passar é legal, né, isso faz parte, a emoção ela tem que ser passada, mas quando você está durante muito período, você pode causar uma estagnação do fígado. Se você ficou tempo demais, já teve uma estagnação do fígado, você pode chegar a uma estagnação do sangue do fígado, que você já elevou, subiu um degrauzinho, tá legal? Você teve mais um adendo. Então, pode ser em função de frustração e raiva, né? Que é a mesma da estagnação do fígado, tá legal? Uma estagnação persistente do fígado vai levar a estagnação do sangue do fígado. A energia dele está tão estagnada, está tão presa, que acaba levando uma estagnação do sangue também, tá legal? Estagnação do sangue do fígado, não levando que isso é estagnação do sangue de fato, tá? Tá legal? A gente está falando de energia. Então, o que pode ocasionar isso? Vômitos com sangue, né? Uma menstruação muito dolorida, aquela pessoa que para mesmo, né, na TPM, ela não consegue, passa da irritabilidade, aquelas cólicas enormes, muito doloridas, com coágulo, menstruação com coágulo e muito irregular, né? Às vezes você nunca sabe que dia ela chega, né? Se chega de surpresa, ali a pessoa tem que estar sempre preparada, né? Chegou. Exatamente, é por aí. Ou chegou ou não veio. Ou não veio. Né?
A Roberta perguntou se pode usar os dois. Os dois o que, Roberta? Deve ser o F2 ou F3. Ou um ou outro, Roberta. Se for isso, ou um ou outro. Se for também que eu falei do CS6 e do C7, ou um ou outro. Tá legal? Se for isso, se eu te respondi. Tá legal? Tem outros coisas que eu vou não entrar aqui, que são os sinais. A gente verificar pulso, língua, eu não vou entrar nisso não, porque é acupunturista demais. Eu não vou entrar nessa seara aqui não, tá? De pulso e língua, face, isso eu não vou entrar não, tá legal? Mas para um acupunturista isso tem esses sintomas, esses sinais que você percebe. Os sintomas são os que o paciente relata e os sinais são os que o terapeuta percebe. Então vamos lá, vou falar aqui os sintomas de novo, porque faltaram alguns, tá bom? Vômitos com sangue, menstruação dolorida, né, aquela cólicas enorme, pode ser uma menstruação irregular e com coágulos também. Ele pode ter alguns desses, não precisa ter todos esses, tá, gente? Normalmente, quem tem coágulo na menstruação, ele também normalmente ela é dolorida também. Pode ter dor abdominais, pode ter tumores abdominais, pode, tá, gente? E pode também ter um sangramento nasal. Isso tudo é estagnação do fígado. Pode ver que duas coisas vai ter sangue no nariz e sangue na tosse. Né? O vômito com sangue ou vômito na tosse, isso pode ser uma estagnação do sangue do fígado. Tá legal? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que dispersar o que do fígado, né? Basicamente o que a gente fez lá na estagnação do fígado e regular o sangue. A gente tem que dispersar e regular. Lembrando que a estagnação do sangue do fígado é uma evolução da estagnação do fígado. Então a gente tem que... Legal? Então, pontinhos bons para isso. Tá? Além do F3, o VB34 é muito bom para isso. Tá? Um ponto muito bom para isso também é o VC6, que ele vai já atuar nessa parte ali do útero, né? Vai dar uma regulagem aí muito boa disso. E você tem dois outros pontos ali que a gente chama de Back-Shu, que eu não falei na parte anterior. Esses dois pontos você vai colocar ali com menos tempo. Todos os outros você vai colocar pelo menos 20 minutos. Nesses outros dois que eu vou falar agora, você vai colocar só 10 minutinhos. Que é o B17, que é um ponto bom para estabilizar o sangue, ele vai dar uma regulada no sangue, e o B18, que é o ponto de assentamento do fígado. Então, são pontos muito bons para isso. Tá legal? Então, vamos lá. F3 é o melhor, iniciar com ele, F3, VB34 e VC6. Tá legal? Você pode colocar ali um CS6 também, que é um ponto legal para dar uma estabilizada, principalmente no emocional. Aí depois a pessoa em decúbito dorsal. Depois ela em decúbito ventral, você pode colocar ali também o B17 e o B18. O B17 ele vai dar uma regulada no sangue e o B18 ele vai harmonizar o fígado. Tá legal? São dois pontos assim muito importantes aí para você trabalhar. Tranquilo? E esses das costas em 10 minutos. Isso, das costas 10 minutos. Tá legal? Tá tranquilo aí, gente? Tá tranquilo? Então, eu estou conseguindo me fazer entender bem? Vocês estão conseguindo ir tranquilo? O acupunturês? Eu estou aqui procurando. No início, né? Assusta. Mas, ó, Roberto, assusta. Mas depois tá legal que você aí? vai pegando o jeito, começa a fazer sentido e muito sentido. Então, vamos no último aí,
que é a ascensão do fogo do fígado, que é o que acontece muito. Esse primeiro, estagnação do fígado e ascensão do fogo do fígado, é que acontece muito em consultório. Tá legal? Muito, demais, a beça. São as patologias que acontecem muito. Elas podem vir por quê? Por fúria reprimida, você segurou aquilo durante muito tempo, né? Ou por uma dieta rica em gorduras, né? Álcool, né? E excesso de carne vermelha. Você pode ocasionar isso. Então, raiva contida, muita gordura, álcool e carnes vermelhas, tá? Você pode acontecer isso. Excesso, tá? Excesso disso pode. Quais são os sintomas que você vai ter? Né? O sangramento nasal, que é o menos comum, mas é o que é o mais comum que você vai ter. Uma irritabilidade com explosão de fúria, um dia de fúria, é isso. A ascensão do fogo do fígado. Tá legal? Zumbido, surdez, né? Zumbido, então, é uma coisa. Cefaleia temporal, né? Cefaleia lateral, né? Aqui do lado. Tontura, quando a pessoa está tonta, a gente fala que ela está em vento, né? Tá ali o fígado agindo. Né? Sede, falando em sede em excesso, tá? Aquele gosto amargo na boca, aquele gosto de fel, o fígado ele está te trazendo aquilo, exatamente. Né? Pesadelos, né? Muito pesadelos, né? Ter pesadelos de vez em quando não quer dizer que você tenha isso, né? Sono inquieto. Por que sono inquieto? Ela está em vento. Né? Não sei se vocês lembram, quem está aqui, que vem falando, né? A manifestação da natureza, né? O clima, é o vento do fígado, né? Do elemento madeira. Então, você pode ter isso também. Né? Você está em vento. E você acaba secando ali, né? As fezes também, né? Pode ter constipação. Né? A urina também pode ser mais escassa, porque tu tá acaba queimando tudo, tá legal? Como ele se abre nos olhos, você pode ter olhos vermelhos também, aquele tá com o olho vermelho de raiva, né? Que é a manifestação ali do fígado, tá legal? Então é isso, basicamente é isso. Né, que tem, tá legal? Então, como a gente tem que fazer? A gente tem que sedar o fígado e eliminar o fogo. Vocês repararam que é coisa muito simples, né? Se você está estagnado, então você tem que regularizar e dispersar, fazer com que ele o fluxo harmonize, ele tem que caminhar. Se tem estagnação do sangue, você tem que dispersar o que do fígado e tem que regularizar o sangue, fazer também o sangue circular. Se tem uma ascensão, se ele está subindo, o fogo do fígado, se ele está subindo, então você tem que sedar, você tem que trazer ele para baixo, tem que jogar uma aguinha ali para poder eliminar esse fogo do fígado. É isso que a gente tem que fazer, tá bom? Porque o fígado, o elemento madeira, ele tende muito à ascensão, ele tende muito a subir. Tá legal? E como você faz isso? Então você tem que ser um pouco mais poderoso. A Roberta tinha perguntado lá se usava os 2 pontos, F3 e F2. Neste caso, sim. Neste tratamento, sim. F2 e F3, para a gente ser muito, muito, muito forte. Porque você já é uma evolução muito grande. Então tu vai jogar ali o ponto de sedação, com o F2, e o ponto fonte também, que é o F3. Então você vai sedar de fato, vai trazer ele todo para baixo. Um ponto bom para tirar o vento, né, já que ele está subindo muito, então você tem que tirar ali esse vento da tontura, da surdez, do zumbido. É bom você trabalhar com VB20. Tá legal? É um ponto muito bom para isso. E se tiver aquela dor de cabeça temporal, enxaqueca lateral, então
você vai usar um pontinho aqui, que é o Tai Yang, que é um ponto muito bom para isso, tá legal? São pontinhos básicos aqui que eu estou falando, claro que não só isso, você pode usar também o C7, eu prefiro usar o C7 nessa patologia, eu prefiro usar mais o C7. Eu acho que o Bernardo caiu aí de novo, pelo menos está todo fixado aqui para mim, mas tá não? Caiu não? Tá meio fixado aqui para mim, tá tudo muito esquisito aqui, mas vamos lá. Então, são esses 3 pontos que eu vou falar aqui também, tá? Vai ter o vento do fígado ele se divide em 3, ele divide calor extremo gerando vento, ele aumento do yang do fígado causando vento, e uma deficiência do sangue do fígado causando vento. Eu não vou entrar nessas 3 hoje não, e tem mais outras 3, que são muitas, né? Tem o calor e umidade do fígado e na vesícula, deficiente do sangue do fígado, que é algo mais raro, né? E ascendência do yang do fígado também. Isso eu vou deixar por uma outra live. É importante, semana que vem a gente vai ter uma outra live falando das 3 funções lá que eu deixei passar do fígado, e na outra também vou falar sobre esses outros padrões aí do fígado. Vou passar só um review aqui rapidinho com a estagnação do fígado, tá legal? Eu vou passar aqui rapidinho cada um deles, né, dos padrões aí do fígado, padrões energéticos, lembrando que padrões energéticos do fígado, tá? E vamos lá, o primeiro, estagnação do fígado. Qual pode ser a origem dele, né? Onde ele começou, né? Pode ser por uma frustração ou raiva durante um longo período. Quais são os sintomas que o paciente relata para a gente no consultório? Pode ser vários desses, pode ser algum desses. Que é o mais comum, tá? É a estagnação do fígado. Ele pode ter uma distensão abdominal e torácica, se sente inchado, né? Que dá muitos gases, ele pode sentir dor nessa região do hipocôndrio, né? Pode ter depressão, suspiros, né? Exatamente. Ele pode ter uma instabilidade emocional, né? Pode ter uma melancolia, pode ter TPM, né? Mas ainda sem dor ainda, mas pode ter uma TPM, uma instabilidade emocional em função disso. Pode ter uma queimação no estômago, pode ter náusea, vômitos, flatulência, né? Porque dá gases, né? É por isso que às vezes ele tem essa distensão, né? E essa dor ali no hipocôndrio. Pode ter um bolo na garganta, a pessoa vontade de xingar, vontade de falar, mas fica tudo ali, aquela região ali. Pode ter uma menstruação irregular, né? E dor na mama, né? E sensação de agitação, a pessoa se sentir um pouco agitada. Como a gente trata isso? Vou falar alguns pontos aqui. Esses pontos vocês podem tratar tanto ali com pressionando, o ideal seria agulha, mas nem todo mundo tem agulha, mas você pode massagear esses pontos ali. Pode ser com palito, pode ser com agulha, com a caneta, com o que for. Que é o F3, isso. F3, CS6, VB34 e VB13. Tá legal? A localização dos pontos você pode ver em locais na internet, você consegue localizar muito isso. Vamos lá, outro padrão, outra patologia, outra desarmonia aí do elemento madeira do fígado, né? Que é a estagnação do sangue do fígado. Ele já é uma evolução da estagnação do fígado. Pode ser vir por frustração e raiva, ela pode estar com a estagnação do fígado durante muito tempo, vai levar a isso. Aí ele já tem vômito com sangue, uma menstruação muito dolorida, a pessoa não consegue nem trabalhar, paralisa a pessoa. Ela pode ter uma menstruação irregular, né, com coágulos, né? Cada mês é uma surpresa, tem mês que ela vem, tem mês que ela não vem, né? Antecipa, atrasa, isso tudo pode ter nessa estagnação do sangue do fígado. Como o sangue está estagnado e como o fígado, que ele
ele controla ali o sangue, né? Ele armazena o sangue, é responsável por isso, então ele não libera o sangue na época certa, tá legal? Então, pode ter alguns tumores abdominais também e pode ter sangramento nasal, tá? Pode, isso tudo pode, mas normalmente o que acontece muito é a menstruação dolorida com coágulos escuros e dores abdominais, que é o mais comum. Ele pode ter isso e pode ter na estagnação, esses que eu falei, da estagnação do que do fígado também. Qual os pontos para você tratar? É o VB34, F3, VC6, CS6 e depois B17 e B18. Tá legal? São esses pontos para tratar essa patologia. A pessoa pode ter muita tendinite também com isso, e isso vai resolver muito também para você, tá? Porque o sangue não está nutrindo os tendões. Tá? Agora, por último, né, dessa live, que a gente já está com 1 hora aí bordoada de live, né, a pessoa já é a ascensão do fogo do fígado. Ela pode ter uma fúria reprimida, ela está segurando ali também, né? Isso pode acontecer. Ela pode vir, também pode ser por uma dieta com muita gordura, álcool ou com carnes vermelhas. Então, vocês podem ver que é muito em função ou do emocional ou de hábitos da pessoa. O Yeri está sentindo falta dos bonequinhos. Com os pontos. Realmente, mas o que estava causando alguma confusão, né? Porque os pontos têm muitos pontos, né? E como eu só falo de alguns, e para mim aparece invertido aqui, estava dando mais confusão do que solucionando, tá, Samuel? Então tinha essa dificuldade. Tá legal? E quais são os sintomas que o paciente que tem ascensão do fogo do fígado chega no consultório? Pode, né? Sangramento nasal, mas o que mais acontece mesmo é a irritabilidade, a fúria, aquela explosão de fúria. Isso é o mais comum de acontecer. Também, muito comum, zumbido e surdez e tontura. Mais comum, tá? Explosão de fúria, zumbido, surdez e cefaleia temporal, que é o mais comum. Tá legal? Também, se você chegar, você pode perguntar se a pessoa, se ela tem pesadelo, se o sono, como é que é, se é muito inquieto, porque ela pode estar em vento, né? Pode ter essa função aí. Ela pode ter também prisão de ventre, e pode ter pouca urina, ela pode não urinar tanto. Urina escassa. Isso, exatamente. E pode também ter vermelhidão nos olhos, que são coisas comuns que acontecem. E quais são os pontos ali para você tratar? Né? F2 e F3 são pontos muito bons para isso, F2 e F3. Ponto também muito bom é o Intang, principalmente se ela tiver cefaleia temporal, né, enxaqueca temporal, né, nessa região, né, lateral. E o VB20 é um ponto muito bom para isso também. Você pode também colocar o C7, tá legal? Quem quiser algo mais suave pode colocar o CS6, tá legal? Dos dois lados, tá bom? E vou dar uma dica aqui que você pode usar em todos eles, tá? Para regular de maneira geral. O IG4, o ponto G4, eu adoro o IG4, você pode usar em todos eles, ele vai ajudar a regular bastante. Um outro ponto também que você pode usar em todas as patologias, essas 3 patologias que eu falei, que é o E36. Eu sempre coloco para acertar de maneira geral, faz sempre dá uma regulação geral no corpo, né? O IG4 é muito bom para isso, o E36 também é um ponto muito bom para isso. Principalmente no sangue. Isso, principalmente se a pessoa estiver com vômito, com enjoo, com náusea, o E36 é um ponto muito bom para isso. Então, IG4, E36
e F3 são pontos que você deve utilizar nessas fetologias também, que eu recomendo, tá legal? É importante, convide aí os amigos de vocês, convide as pessoas para participarem. É legal, a gente pode tirar as dúvidas de vocês aqui na hora, é muito legal, convide os amigos, né, os colegas que para vir participar, ou até os pacientes também para virem participar, para eles descobrirem que a acupuntura pode tratar eles de tratar bem, tá legal? Eu continuo aí com os padrões e com as funções do fígado. Claro, gente, lembrando que isso é só um resumão. São coisas que a gente aprende, vão interagindo, anotando, isso é legal. E qualquer coisa, manda aqui pra gente, tá legal? Um abraço aí E aí, chegou até aqui e não se inscreveu? Então vai lá, ó, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreva. É muito legal aqui a sua participação, isso dá uma força danada pra gente. Comente aí se você gostou dessas dicas, que está gostando dessa linha aqui de trabalho, tá legal? Ó, vai ter 2 vídeos aqui, ó, para você assistir e continuar aqui com a gente, tá legal? Então, um abraço e até a próxima.